Olá, tudo bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu espero que você esteja tendo um dia abençoado. Não importa o que você está passando, mas eu espero sinceramente que a paz do Senhor Jesus, aquela paz que excede todo entendimento, esteja inundando o seu ser e te trazendo refrigério, conforto, tranquilidade para você enfrentar qualquer coisa que você esteja passando na sua vida. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém? Durante toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, todas as vezes que nós vemos Jesus fazendo um milagre, conversando com alguém, ou mesmo pregando a palavra de Deus, a gente vê Jesus tentando descobrir o que as pessoas necessitavam. O que as pessoas tinham e o que elas necessitavam. É interessante quando Jesus chega no cego Bartimeu e pergunta para ele: o que você quer que eu faça a você? É interessante quando a gente vê Jesus chegar no paralítico e perguntar, no tanque de Betesda, e perguntar para ele: você quer ser curado? São perguntas que nós precisamos entender o que Jesus está querendo fazer, está querendo extrair da pessoa naquela hora. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você e quero ler alguns textos da Bíblia que vão forçar a gente a pensar um pouco, a refletir um pouco. Sabe, muitas vezes nós estamos passando pela vida e estamos reclamando da situação em que nós estamos, daquilo que nós estamos passando, da falta que nós temos das coisas. Muitas vezes nós reclamamos que Deus não responde às nossas orações, que Deus não concede a nós aquilo que nós pedimos a Ele. E eu queria perguntar para você, ao invés de você pedir alguma coisa para Deus, o que você tem para oferecer a Deus? O que você tem para entregar nas mãos de Deus, a fim de que Ele multiplique aquilo que você entregou nas mãos dele? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia ela é repleta de situações em que Deus nos mostra que as pessoas colocam alguma coisa na mão dele, embora elas achem que não tem nada, mas elas colocam alguma coisa na mão de Deus e Deus multiplica e faz um grande milagre. E eu quero começar lendo com você um texto que está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículos de 8 a 24. E a palavra de Deus ela nos diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo.
Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois foi a mulher dona da casa. Algum tempo depois, o filho da mulher dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Mas o que eu quero a parte que eu queria ver com vocês podem até ler até o final depois, mas a parte que eu queria ver com vocês é até aqui. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. Ou seja, a mulher diz para Elias que ela não tem nada. Ela tinha um filho, a palavra diz que ela tinha família, a palavra diz que ela tinha casa, a palavra de Deus diz que ela tinha um bocado de farinha e uma vasilha de azeite. E ela diz para Elias que não tem nada. E é interessante que Deus, na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, Deus pega aquilo que ela chama de nada e multiplica de uma tal forma que até a chuva cair sobre a terra, a farinha pouca que ela tinha não acabou e o azeite da botija não secou. Ou seja, com o pouco que nós temos, se nós nos dispusermos a colocar na mão de Deus, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer o milagre acontecer e Ele vai fazer com que aquele pouco se torne muito. A partir do momento que você se dispor a seguir aquilo que Deus manda, a viver nos princípios e nos caminhos de Deus, Ele vai pegar o seu pouco que você colocou na mão dele e vai multiplicar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está sem emprego? Será que o fato de você ter sido demitido do seu último emprego não é uma forma que Deus tem de te tirar do comodismo e fazer com que você se torne um empreendedor? Com o pouco que você tem, fazer com que você comece um negócio próprio e ao invés de ser um empregado, você passar a gerar empregos? Pense nisso, reflita nisso. Olhe para as suas mãos, olhe para o que você tem. Entregue, consagre isso nas mãos de Deus. E permita que Ele faça uma obra maravilhosa e grandiosa na sua vida, multiplicando o seu pouco e transformando no muito dele. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículos 1 a 7, nós lemos assim: a palavra de Deus nos diz que, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo.
Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então, quando chegou a última vasilha, quando encheu a última vasilha que estava lá, o azeite parou de correr. Se ela tivesse mais vasilhas, teria tido mais azeite, teria enchido mais vasilhas. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha a maravilha que Deus faz com o pouco que nós colocamos na mão dele. Olha o que Deus faz com a única botija de azeite que essa mulher tinha. Mais uma vez nós vemos uma pessoa que chega para o profeta e diz: Eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Mas ela tinha, de novo, casa, filhos que podiam trabalhar e a botija de azeite. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Ela poderia até ter mais coisas, porque ela tinha a amizade dos vizinhos que emprestaram as vasilhas para ela. Isso também conta como patrimônio quando nós temos amizades sinceras, amizades, amigos verdadeiros. Isso também conta como patrimônio nosso, você sabia? Isso também conta como bênção de Deus sobre a nossa vida. E quando essa mulher pegou a botija de azeite, obedeceu a Deus através da palavra do profeta e entregou nas mãos de Deus essa botija de azeite, Deus multiplicou esse azeite de tal forma que ela vendeu, pagou as dívidas, e ainda viveu do resto, ainda viveu do que sobrou. Mostrando mais uma vez no Antigo Testamento, porque Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente. Então nós vemos nessas duas passagens do Antigo Testamento que Deus prospera através do pouco que você coloca na mão dele. Muitas vezes nós nos limitamos a ficar desesperados. Nós nos limitamos, nós dizemos a todo mundo que somos cristãos, que somos crentes, que acreditamos em Deus, que confiamos na palavra do Senhor. Mas quando nós chegamos em casa e olhamos para a nossa geladeira, olhamos para a nossa despensa, olhamos para a nossa conta bancária e nós vemos a falta, a escassez, nós nos desesperamos. Parece que naquela hora que nós olhamos o natural, nós nos desesperamos, porque nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus que Ele pode fazer se nós confiarmos nele, da forma como nós declaramos. Essa mulher entregou a botija de azeite na mão de Deus, através da palavra que o profeta deu a ela, e Deus multiplicou o seu azeite de forma sobrenatural, a ponto dela vender, pagar as dívidas e viver do resto. Olhe de novo para as suas mãos, olhe para aquilo que você tem, olhe para os seus dons que Deus te deu. Às vezes você tem uma aptidão para cozinhar, às vezes você tem uma aptidão para fazer alguma coisa que Deus te deu, que Deus te ensinou, uma coisa nata de você. Você é bom em cálculos, você é bom em alguma coisa. E Deus está esperando somente que você pegue o seu dom, coloque na mão dele e ele vai te prosperar.
Não precisa você se desesperar, não precisa você ficar atribulado, preocupado. Como a palavra de Deus diz, não se preocupe com o que há vez de comer, beber ou vestir no dia de amanhã. Porque se Deus veste, se Deus dá de comer, se Deus dá de beber as aves dos céus e as plantas, quanto mais a nós, que somos chamados filhos de Deus, Deus nos dará o melhor dessa terra. Deus nos fará prosperar. Deus não permitirá que haja falta na nossa mesa, na nossa vida. Nós precisamos botar a nossa fé em ação e precisamos confiar em Deus, que Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que nos sustenta e não permite que nada falte a um justo. No livro de Mateus, no capítulo 14, versículos 13 a 21, já no Novo Testamento, nós vemos o seguinte: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus disse a eles: Tragam-nos aqui para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Deus é tão maravilhoso que Ele alimenta 5.000 pessoas, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E ainda sobra 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe que sobraram. Um cesto para cada um dos discípulos que duvidaram daquilo que Jesus poderia fazer. Mais uma vez eu quero te perguntar: quantos pães você tem na sua mão? Qual é o pouco que você tem contigo hoje? O que você tem à sua mão hoje para colocar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu tenho só isso e eu preciso de um milagre na minha vida. Eu quero viver as promessas, Jesus, que o Senhor fez. As promessas de vida abundante. As promessas que foram feitas de que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas eu só tenho isso, Jesus. Multiplica para mim. Faz um milagre na minha vida. Sabe, nós precisamos parar de reclamar a nossa falta, as poucas coisas que temos, e passar a ser gratos por aquilo que Deus já nos deu. E permitir que Jesus pegue aquele pouco que nós temos e faça um milagre sobrenatural sobre a nossa vida. Multiplicando aquilo, transformando aquilo
em sustento, para que nós possamos viver daquilo por muito tempo. Mais uma vez eu te pergunto, se você está tendo falta, tendo escassez, será que não é a hora de você perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor está querendo dizer para mim? Espírito Santo, me ajuda a descobrir qual a decisão que Deus quer que eu tome. Muitas vezes você tem um sonho, um projeto. Muitas vezes você tem uma coisa que você enterrou, igual aquele servo infiel que pegou o talento, o dom que Deus deu a ele e enterrou, porque sabia que teria que entregá-lo de volta. Enterrou o dom. Talvez Jesus esteja hoje chegando para você e dizendo: desenterre aquele projeto, comece a colocar ele em prática e permita que eu multiplique na sua vida, que eu faça um milagre na sua vida. Deus não fará por você aquilo que você mesmo pode fazer. Deus fará por você aquilo que é impossível. O milagre Deus fará. Mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Você pode ler toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, você pode ler toda ela. Você não vai ver Jesus, você não vai ver Deus chamando para a sua obra pessoas desocupadas. Pessoas que não estão fazendo nada. Deus chamou Davi para ser rei enquanto ele tomava conta das ovelhas de seu pai. Deus chamou Gideão para libertar o povo enquanto ele malhava o trigo no lagar. Todas as pessoas que Deus chamou, eles estavam ocupados trabalhando em alguma coisa. No livro de Mateus, também no capítulo 15, versículos 29 a 39, nós lemos a seguinte passagem. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse ao chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Olha só como é interessante. Essa é a segunda multiplicação dos pães que Jesus faz. É a segunda vez que Jesus pega um bocado de pão, dá graças a Deus, entrega aos seus discípulos. E os discípulos entregam ao povo. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer isso. E mais uma vez eles questionam Jesus.
Aonde nós vamos achar pão nesse lugar deserto para dar para tanta gente? Ou seja, o que Jesus está tentando nos mostrar aqui? Ele está tentando dizer que nós precisamos nos lembrar aquilo que já foi feito na nossa vida. Lembre de quando você estava passando necessidade, de quando você teve aquela dificuldade, de quando você passou por alguma coisa e Jesus te deu livramento, Jesus te deu provisão, Jesus te deu aquilo que você precisava naquele momento. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. E creia que Jesus vai pegar o seu pouco e vai fazer o sobrenatural. E vai transformar em muito. No livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 41 a 44, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo o seguinte: Jesus sentou-se em frente ao lugar aonde eram colocadas as contribuições, as ofertas, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Aqui Jesus nos mostra a questão da generosidade e a questão da gratidão. Sabe, muitas vezes nós temos pouca coisa. Muitas vezes, principalmente no momento que nós estamos passando, nós temos poucas coisas, pouca coisa. Mas nós somos chamados a entregar esse pouco na mão de Deus. Sabe, não entregar o que sobra. Não entregar aquilo que nos sobra. Davi, uma vez, ele disse uma frase quando ele foi comprar um campo para Davi. Ele foi comprar um campo para construir um altar, se não me engano, não me lembro direito. E ele disse o seguinte: não ofertarei a Deus sacrifício que não me custe nada. Não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Nós precisamos entender que quando nós damos ofertas a Deus, quando nós colocamos o nosso melhor para Deus multiplicar, nós não podemos dar daquilo que nos sobra. Sabe, muito mais do que aquilo que nós temos no bolso. Deus está querendo saber o que nós temos no coração. Se nós temos compaixão, se nós somos generosos, se nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Com base nessas 4 lições que nós aprendemos hoje, eu quero lhe fazer um desafio. Um desafio que pode transformar a sua vida. Que você medite, pense, reflita, olhe para dentro de você e veja o que você tem, para que você possa colocar nas mãos de Deus e Ele possa fazer uma obra grandiosa na sua vida. Talvez você precise parar para entender o verdadeiro motivo, o verdadeiro objetivo de você estar passando pelo que está passando.
Sabe, você olhar para você e pensar contigo mesmo: o que eu sei fazer? O que eu posso fazer para sair dessa situação e Deus me abençoar? Não é você ficar prostrado apenas pedindo a Deus: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não. O que eu posso fazer? O que eu posso produzir para colocar nas mãos de Deus e Ele poder me abençoar? Se você chegar a uma conclusão, juntamente com Deus e o Espírito Santo e Jesus, você vai ver que essa conclusão vai revolucionar a sua vida, vai mudar totalmente a sua forma de enxergar a fé, a sua forma de enxergar como Deus trabalha nas nossas vidas. Reflita, pense nisso. Pense no que você pode entregar para Deus, a fim de que Ele possa multiplicar e devolver a você em muito mais quantidade, muito mais abundante, a fim de que você viva disso o resto da sua vida. Quem sabe? Quem sabe não é essa oportunidade que Deus está esperando que você agarre e que você tome a posição para começar a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha mexido com o teu coração. Eu espero que essa palavra toque o teu espírito, remexa o teu espírito, a tua vontade, a tua alma, e que você possa passar a viver o sobrenatural de Deus através daquilo que você vai entregar para Ele, multiplicar na sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, seu trabalho, seus projetos, sua empresa e principalmente sobre as pessoas que você ama e que te rodeiam. Pegue esse vídeo, mande para as pessoas dos seus contatos nas suas redes sociais, assine o canal, dê o seu like, o seu joinha. Ajude que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que essa palavra possa chegar ao ouvido de mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus multiplique sobre a sua vida poderosamente tudo aquilo que você colocar nas mãos dele, com fé, acreditando, você vai receber. Em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.